Alguns segredos devem permanecer escondidos. O amigo oculto. As estradas são perigosas, não apenas pelos motivos atrelados à velocidade ou imprudência, mas também por seres sobrenaturais que se manifestam em diferentes regiões. Ao dirigir rumo ao desconhecido, nunca se sabe o que podemos encontrar na próxima curva. Por isso, hoje ouviremos relatos de alguns caminhoneiros que reunimos ao longo dessas semanas. Pedimos o seu like e a sua inscrição no canal. Nomes e locais foram mudados por questões legais. Coloque os seus fones de ouvidos e tire as suas próprias conclusões. A Passageira, relatado por Hamilton José. Em uma noite de sexta-feira, eu estava dirigindo meu caminhão pela BR-116, a caminho de Fortaleza. O sol já havia se posto e a estrada estava escura, iluminada apenas pelos faróis do meu caminhão. Eu ainda me lembro do vento da noite entrando pela janela aberta e do cheiro de terra úmida após uma recente chuva que eu tinha pegado uns quilômetros para trás. Eu estava animado, tinha adquirido um caminhão com mais eixos e aquela era uma das minhas primeiras viagens com ele. Meu nome é Hamilton José. Sei que parece que sou mais velho devido ao meu nome, mas eu sou um caminhoneiro jovem e na época eu estava começando a me acostumar com a vida na estrada. Tinha terminado um relacionamento recentemente e, sendo sincero, eu estava meio solitário. Por volta das 9 da noite, eu vi algo que me chamou a atenção. Uma mulher à beira da estrada acenando por carona. Eu hesitei por um momento, mas algo me fez parar. Ela era bonita, com cabelos longos e escuros e usava um vestido branco e bem curto que contrastava com a escuridão da noite, além de exibir suas belas curvas. "Oi, pode me dar uma carona até a próxima cidade?" Ela perguntou com uma voz suave, mas estava meio trêmula, parecia que ela estava assustada. Eu tentei manter um tom casual. "Claro, sobe aí. Você vai para onde?" "A Quirás." Ela respondeu rapidamente, subindo no banco do passageiro. Enquanto eu dirigia, eu tentei puxar conversa algumas vezes, curioso sobre como a mulher estaria fazendo sozinha na estrada naquela hora, sem nenhuma bolsa, sem mala. Mas ela sempre dava respostas curtas e percebi que ela também estava desconfortável. No fundo, a minha mente imaginava outras intenções. Quem sabe até a noite poderia render algo mais, né? Porém, quando eu olhei para o lado, tentando mais uma vez puxar conversa, eu notei algo perturbador nos olhos daquela mulher. Eles pareciam vazios, como se estivessem olhando para o nada, e eu percebi que ela era mais pálida do que o normal. O seu rosto tinha olheiras profundas. "Você tá bem?" eu perguntei, notando um certo arrepio percorrer meu corpo. Ela demorou um pouco para responder, e quando fez, a sua voz estava mais distante. Estou apenas cansada." A atmosfera no caminhão ficou mais pesada na hora e eu comecei a questionar se eu tinha tomado a decisão certa de dar carona para aquela mulher. Conforme os quilômetros passavam, a estrada parecia cada vez mais longa e vazia, e por alguns minutos eu pensei no silêncio ensurdecedor que estava rodeando a gente. A gente só ouvia o barulho do ronco do motor. Ainda que a mulher fosse misteriosa, eu não pude deixar de me sentir um pouco inocente, ou até mesmo ingênuo. E se ela fosse isca para uma emboscada? E se eu estivesse caminhando para uma armadilha? Aquele pensamento começou a me consumir e eu comecei a suar. "Você conhece a Quirás?" perguntei, tentando dissipar minha própria ansiedade. Ela balançou a cabeça lentamente e suas palavras saíram quase que num sussurro. "Sim, é minha casa." Houve um breve silêncio, então eu acrescentei. "Ô dona, deve ter muita gente preocupada com você agora. Não é comum ver alguém pedindo carona por aqui." Ela só me olhou. Por um segundo, juro que eu vi uma tristeza profunda nos olhos daquela mulher. Aquilo me tocou, mas também me assustou. Quando finalmente a gente chegou ao ponto da estrada em que ela pararia para seguir até a Quirás, fui reduzindo a velocidade do caminhão para avisá-la.
Mas ao olhar para o lado, eu percebi que o banco do passageiro estava vazio. Ela havia sumido sem deixar rastros. Eu parei o caminhão imediatamente, confuso e alarmado com o que tinha acontecido. Eu olhei no retrovisor pensando que ela poderia ter pulado, sei lá, abri a porta e gritei: "Moça, moça!" Não houve resposta. Não houve resposta nenhuma. Eu parei num posto de gasolina ali perto e contei tudo pro frentista que tinha acontecido. Ele me olhou com olhos arregalados e disse: "Você não é o primeiro, sabe? Muitos caminhoneiros já deram carona pra essa mulher. Dizem que é uma alma penada. Ela não faz mal a ninguém, só quer chegar em casa." A história que ele contou em seguida me arrepiou. Aquela mulher teria sido uma jovem da cidade de Aquiraz que morreu tragicamente atropelada por um caminhão anos atrás, na mesma estrada onde eu a encontrei. Ela estava de bicicleta e acabou se tornando vítima da imprudência humana na ocasião. Eu passei o resto da noite tentando processar tudo aquilo. A experiência me marcou profundamente. De início, dei carona àquela mulher, atraído por sua beleza e pela possibilidade de uma companhia. Mas terminei a noite com profundo respeito pelo desconhecido e por aquelas almas que de alguma forma ainda estão presas aqui. Com o passar do tempo, sempre que eu passava pela região eu evitava viajar à noite. Não por medo, mas por respeito à memória daquela jovem mulher que só queria voltar para casa. Aprendi que o melhor a se fazer é não dar carona na estrada, pois nunca se sabe o que pode ou não acontecer. A voz no rádio, relatado por Osvaldo. Olá, eu sou o Osvaldo, sou caminhoneiro há 16 anos mais ou menos. Meu trampo sempre me levou a muitos cantos da América Latina. E uma das rotas que mais fazia era a rodovia Pan-Americana, principalmente ali o trecho entre Cusco no Peru e Quito no Equador. Eu já tinha feito essa rota tantas vezes que já estava até acostumado com as curvas fechadas, as subidas íngremes. Era fim de tarde e o céu estava se enchendo de tons laranja e roxo, típico de um pôr do sol andino. A paisagem é linda, meu irmão. Todo mundo deveria poder ver aquele céu pelo menos uma vez na vida. Normalmente nesse horário eu ligava meu rádio PX para trocar uma ideia com outros caminhoneiros na estrada, contar as novidades, refletir sobre a vida. Sabe como é, né? A solidão da estrada faz com que os caminhoneiros se tornem uma família desgarrada. Acho que é isso. Mas nesse dia algo estava diferente. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia conectar com ninguém. Era como se não tivesse frequências para o meu rádio conectar. Parecia que todo mundo tinha subido. Estava quase desistindo de tentar quando, do nada, uma voz fraca e estática começou a chamar pelo rádio. Alguém me ouve? Preciso de ajuda. No começo eu achei que podia ser algum tipo de interferência, mas então a voz continuou. Estou perto do quilômetro 250. Acho que meu caminhão quebrou. Eu tô sozinho e aqui não tem equipamentos. Meu primeiro instinto foi de desconfiança. Não era comum alguém pedir ajuda dessa forma, ainda mais num lugar tão remoto e sem ferramentas para algum acidente desse. O caminhoneiro tá sempre minimamente preparado. Mas algo na voz daquele camarada tinha uma certa urgência. Me fez pensar duas vezes. Eu estava perto, talvez uns 40 quilômetros de distância. Pensei em todos os momentos que eu precisei de uma mãozinha na estrada e decidi. Eu vou ajudar, porque eu sempre recebi ajuda. Eu liguei o pisca-alerta, fiz a volta e rumei na direção indicada. Enquanto eu dirigia, muitas coisas começaram a passar pela minha cabeça. Quem era essa pessoa? Por que ela estava sozinha? E se fosse uma emboscada? Mas eu já tinha tomado minha decisão e eu continuei indo. E assim eu segui naquela estrada enquanto o sol desaparecia no horizonte e a escuridão da noite começava a tomar conta, né? Eu estava ansioso e preocupado com o que poderia encontrar lá na minha frente. Conforme eu me aproximava do quilômetro 250, eu notei algo estranho. No quilômetro 246, mais ou menos, um monte de cones estava interditando a pista. Não havia sinal de obras, nem de acidente recente, pelo menos nada visível. E por um momento eu pensei em dar meia volta e esquecer a ideia de ajudar o camarada. Mas a voz daquele sujeito não saía da minha cabeça e eu não sei porquê. Eu preciso ver com meus próprios olhos o que está rolando. Foi o que eu pensei.
Com cuidado e muito atento, eu retirei os cones e segui devagar com o meu caminhão, ligando os faróis altos e atento a qualquer coisa. Eu comecei então a sentir um cheiro de queimado no ar, que cada vez ficava mais forte à medida que eu chegava perto do local indicado. Finalmente eu cheguei no quilômetro 250 e eu não pude acreditar no que eu vi. Tinha marcas no asfalto, rastro de pneu, sabe quando tem uma freada brusca, e um resíduo preto assim, ó, na pista inteira, como se tivesse ocorrido um incêndio de alastro assim, ó. Mas o que mais me chamou a atenção foi a falta de veículo ou pessoa no local. Antes que eu pudesse processar o que eu estava vendo, o rádio estalou de novo. Cuidado que eu vi. Disse uma voz agora mais fraca e distante. Eu gelei na hora. Eu olhei em volta esperando ver alguém, mas não tinha uma viva alma ali. Meu coração disparou e eu saí do caminhão sem pensar duas vezes, correndo de volta para o trecho interditado, a pé mesmo. A adrenalina era tanta que eu mal senti o chão debaixo dos meus pés. Quando finalmente eu parei para tomar um fôlego, eu estava de volta já lá perto do quilômetro 248. Sentei na beira da estrada tentando entender o que tinha acontecido. Depois de um tempo, eu vi umas luzes se aproximando. Era outro caminhão. E um motorista, um senhor, um cara de quem já viu muita coisa na vida, parou, me viu sentar na beira da estrada, parou o caminhão dele, desceu e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei tudo para ele. Eu ainda estava ofegante. Ele me olhou com expressão de pena, sabe? Ele disse assim: cara, aqui no quilômetro 250 aconteceu um acidente grave há uns 4 dias atrás. O caminhoneiro, um jovem, morreu na hora. Parece que o freio falhou na descida e ele pegou até fogo. Aquelas palavras caíram como uma bomba na minha cabeça. Eu não conseguia falar nada, só pensar em como eu pude ouvir aquela voz no rádio. Ela chamou por ajuda, eu ouvi. Depois daquela noite, evitei a rodovia Pan-Americana por um bom tempo. E mesmo agora, depois de anos disso ter acontecido, toda vez que eu pego a estrada, eu não consigo não pensar naquela voz. Eu desligo o rádio quando passo por lá, todas as vezes. Naquela noite, eu aprendi como que a estrada tem seus próprios mistérios e histórias para contar. A Mulher de Preto, relatado por Antônia. Olá, sou Antônia. Meu marido é caminhoneiro há muitos anos e de vez em quando eu vou com ele a algumas viagens. Todas as vezes que nossa família se reunia, o Raul, meu esposo, sempre contava algumas histórias sinistras que ele passou na estrada, mas eu sempre achei que era invenção para impressionar as crianças da família. Somos os únicos que não temos filhos, mas Raul sempre gostou de ser o centro das atenções da molecada. Então, na minha cabeça era tudo mentira, até que eu presenciei uma assombração na estrada, que nos seguiu por quilômetros. Foi assim, era 2010, eu e Raul estávamos fazendo 19 anos de casados e bem no dia ele teria uma entrega de carga muito importante. Somos de Santa Catarina e iríamos até uma grande cidade no Paraná entregar aquela carga. Seriam poucos dias de viagem, depois nós iríamos passar um final de semana na praia. No segundo dia de viagem, era noite, por volta das 10 horas. Raul estava a caminho de um posto de gasolina onde pararíamos para passar a noite. Quando eu vi na beira da estrada, uns 10 metros à nossa frente, uma mulher vestida de preto com um véu no rosto. Ela estava de pé com os braços cruzados e parada. Na hora, eu disse: Olha que estranho, Raul. Ele respondeu: Não olha, reza o Pai Nosso. O Raul nunca foi religioso, mas se tem uma oração que ele sempre fez em momentos difíceis, era o Pai Nosso. Mais uma vez eu achei até que fosse brincadeira, até que o Raul começou a acelerar o caminhão e começou a rezar o Pai Nosso em voz alta. Nós passamos por ela e quando eu olhei no retrovisor, a moça não estava mais lá. Alguns metros à frente, na próxima curva, ela estava parada lá de novo. Como que isso era possível? Quando eu murmurei: Mas Raul, a moça! O Raul me interrompeu com a voz ríspida e disse: Reza o Pai Nosso, Antônia. Eu comecei a rezar junto com ele e ainda vimos aquela cena por 6 vezes no total de 10 quilômetros apenas.
Parecia um looping de uma visão horrível e assustadora. Depois, a moça parou de aparecer e o Raul me deu uma lição de moral, dizendo que era alguma alma penada e que eu deveria acreditar nele e rezar quando ele mandasse. Depois desse dia, eu aprendi que as histórias do meu marido e muitas outras são realmente verdade. Ainda hoje, todos esses anos depois, quando viajo com Raul, paramos antes de anoitecer porque eu tenho medo que a experiência se repita de alguma forma. A marca de sangue, relatado por Bezerra. Quem é mais antigo nessa profissão de caminhoneiro sabe muito bem que antigamente, quando a violência era menor, a gente parava em qualquer lugar para dormir. Não tinha essa de parar apenas em posto ou dirigir somente 8 horas por dia. Você dirigia o quanto aguentava e parava onde precisasse, beira de estrada, posto abandonado, qualquer lugar. Bem, hoje eu sou aposentado. Eu passo o dia aqui no YouTube e brincando com os meus netos. Mas na época, era a década de 80. Eu estava em viagem para o norte do Brasil. Eu transportava carga inflamável. E sempre que parava para dormir, onde não tivesse um posto de gasolina ou uma parada adequada, eu embicava o caminhão para o meio do mato um pouco para não correr o risco de algum carro desgovernado causar algum acidente numa carga tão perigosa enquanto eu estivesse dormindo. À noite, estava quente naquele dia e os meus olhos já estavam quase fechando. Se eu não parasse naquele momento, com certeza eu iria dormir no volante. Já vi muito colega de caminhão dormir no volante porque não percebeu que o corpo estava cansado. Eu embiquei o caminhão para o meio do mato, desliguei tudo, mas deixei as janelas abertas. Precisava de um cochilo rápido, coisa de meia hora e eu estava pronto para continuar tocando. Até a cidade, onde eu pararia e iria dormir direito. Na época, não tinha celular. Era um despertador a corda mesmo. Eu coloquei ele para despertar meia hora depois, mas acordei 20 minutos depois, com alguém chamando meu nome. Eu ouvi nitidamente: Bezerra, acorda agora! Um aviso claro e alto. Eu acordei, olhei para o relógio e pensei: tá bom, 20 minutos de cochilo ao invés de 30 hoje. Acho que eu consigo chegar na cidade agora. Pensei que o que eu ouvi era apenas a minha consciência me despertando, sei lá. Quando eu liguei o caminhão, as luzes se acenderam e no vidro do lado de dentro do caminhão, bem na minha frente, estava escrito: vai embora agora! Mas não é só isso, a escrita era vermelha, igual sangue. Era impossível alguém ter entrado ali, escrito aquilo e eu não ter notado nada. Eu peguei a lanterna e a minha arma, apontei para o mato e gritei: é melhor nem aparecer, hein? Mas no fundo, eu tava com medo. A noite quente tinha ficado fria do nada e aquilo me pareceu muito estranho. Eu saí de lá rápido, dirigindo para a cidade. O escrito foi sumindo e quando eu entrei na cidade não tinha mais nada no meu vidro e a noite tinha voltado a ficar quente. Olha, cara, eu vi muita coisa na estrada, mas isso eu não sei explicar até hoje o que pode ter sido. Quer enviar o seu relato? Nos procure na DM do Instagram, @oordinário.selvagem. Obrigado por ter ficado até aqui e comente o que achou de tudo isso. Deixe seu like, se inscreva e até a próxima.